E aí, pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre a cripta que tem escondido embaixo da Igreja da Sé. Da Catedral da Sé, na verdade, né? Eu acho que aqui todo mundo conhece sobre a Catedral da Sé, que é uma igreja maravilhosa que fica em São Paulo. Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer nesse vídeo, porque eu vou deixar aí passando várias fotos da catedral. É uma igreja linda, construída em estilo gótico há mais de 100 anos. Na verdade, a Sé completou, a igreja da Praça da Sé, no caso, né, a catedral, completou 100 anos no ano passado. Eu fui pesquisando sobre assuntos para trazer aqui para o canal e achei um fato muito interessante. Primeiro eu vou dar um resumão aí sobre a igreja em si. A Catedral da Sé foi projetada por um alemão chamado Maximilian Emil Hell. A catedral em si foi inaugurada só depois da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, 35 anos depois da cripta. A catedral em si foi inaugurada em 1954, só depois da crise de 29, quando São Paulo foi inaugurada no aniversário de 400 anos de São Paulo. Porém, 35 anos atrás, 35 anos antes dessa inauguração, ou seja, 136 anos atrás, porque se a Sé fez 100 anos ano passado, então, né? 136 anos atrás, 35 anos antes da catedral em si ser inaugurada, tinha lá uma cripta. Eles fizeram uma cripta com 7 metros de profundidade, 7 metros abaixo do nível do solo. Antigamente, nessa época aí das igrejas góticas e tal, era muito comum que as igrejas tivessem cemitérios, né? Que no caso só pessoas que católicas, se não me engano, eu acho, não tenho certeza, gente, não sou católica, mas acho que só pessoas católicas poderiam ser enterradas ali em solo sagrado. Quem era suicida, esse tipo de coisa, não poderia ser enterrado em solo sagrado. Mas a maioria das igrejas tinha um cemitério. E a Sé tinha uma cripta, aliás, ainda tem uma cripta. Inclusive, a gente pode fazer visita a essa cripta. Tem os horários, eu consegui achar na internet os horários que dá para fazer uma visita na cripta. Eles cobram R$ 7 por pessoa, tem um guia. E assim, é super baratinho, né, gente? R$ 7. E ali tem enterrado várias personalidades. Inclusive o primeiro morador, a pessoa que foi considerado um índio, né? Que foi considerado o primeiro morador de São Paulo. O Santos Dumont, aquele que projetou o avião e tal, ele ficou ali nessa cripta por muito tempo, até ser levado para o Rio de Janeiro para ser enterrado lá. E também o padre Gusmão, que foi considerado o criador do balão, também é enterrado nessa cripta. O índio que foi considerado o primeiro cidadão paulistano e também o primeiro catequizado, no caso, né, seria o cacique Tibiriça. Esse cara também está enterrado lá. E algumas outras pessoas também, personalidades que estão enterradas na cripta até hoje. A construção dessa cripta aí em São Paulo, ela coincidiu aí com o boom do café, na época cafeeira lá, e foi um marco de desenvolvimento no estado de São Paulo também, e na cidade de São Paulo, né? A gente sabe que a cidade de São Paulo é uma cidade de imigrantes, uma cidade muito, muito grande hoje em dia, mas coincidiu aí com o crescimento e com o ápice da cidade de São Paulo. E é um monumento, assim, descomunal, é lindo. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar, pretendo ir visitar quando a pandemia passar. Eu já sabia dessa cripta, na verdade, mas eu tinha esquecido. Quando eu morava em São Paulo, eu tirei alguns dias para ir lá no centro, ali na Praça da Sé mesmo, perto. Tem alguns museus que eu visitei. Museus ou museus? Museus, né? Tem alguns museus que eu visitei. E assim, a arquitetura daquela região de São Paulo é muito bonita. Perto da Sé, não tão próximo, mas perto da Sé, lá no Vale, no Agabaú, tem também o Teatro Municipal, que é na mesma pegada de arquitetura, no estilo gótico, a coisa mais linda. Não tive a oportunidade ainda de entrar, eu só vi por fora, mas eu queria entrar no Teatro Municipal. Só que eu soube que dificilmente tem alguma coisa lá, então acabou que eu não fui. A Catedral da Sé, eu entrei lá, é linda. Não visitei a cripta, né? Mas eu cheguei a entrar na igreja, passei ali pela frente várias vezes, nunca tive coragem de tirar uma foto, porque aquela região ali ficou um pouco tensa. Desde quando eu conheço a Sé, ela é bem tensa. E eu não tive, assim, coragem de visitar não, de tirar foto ali, né? Até onde se sabe, essa cripta
no subterrâneo ali da Igreja da Sé. Ela tem 30 mortuários. E como eu comentei, né, em 1932, o corpo do Santos Dumont ficou guardado lá nessa cripta entre janeiro e dezembro até ser transportado para o Rio de Janeiro. Isso se deu por conta da Revolução Constitucionalista que estava acontecendo ali na época. Não tinha como transportar o corpo do cara, né, gente? Na cripta também tem duas esculturas, uma de Jó e uma de São Jerônimo, que simbolizam a morte. E essas esculturas, elas foram produzidas pelo artista Francisco Leopoldo da Silva em Roma. Lá na cripta também possui 4 vitrais que serviu de iluminação quando a cripta foi construída, mas hoje em dia já tem energia elétrica, obviamente, né? E eu sou assim fascinada por vitrais. Os vitrais da Sé em si já são lindos, né? Quero muito poder ver esses vitrais da cripta. E esses vitrais, eles foram produzidos pela Casa Conrado, que é a mesma que produziu os vitrais lá do Mercadão. Gente, eu queria saber quem é que conhece essa cripta da Igreja da Sé, da Catedral da Sé, né? Eu particularmente sabia, mas tinha esquecido completamente. E nunca fui visitar, quero muito poder visitar quando a pandemia passar. Quero muito ir lá visitar. Mas alguém aqui já viu, conhece? Eu vou deixar algumas fotos aí da igreja e da cripta que eu consegui encontrar na internet. Mas muito interessante, né? A gente ter assim, um monumento histórico tão próximo da gente e a gente não saber. Porque é uma igreja muito bonita. Eu não sou religiosa, nunca fui. Mas, assim, é uma coisa de você, de quem passa perto, quem passa na frente, não tem como não parar para olhar. E várias construções do centro de São Paulo são nesse estilo gótico. É lindo. Teatro Municipal, o Shopping Light, lembrei do Shopping Light. A própria Sé, a Praça do Colégio, que tem também uma igreja antiga ali, que tem um museu. Esse da Praça do Colégio eu cheguei a visitar quando eu tava por lá. O que mais que tem ali? Mercadão também é uma construção muito bonita. A 25 de março em si, ao redor ali tem várias construções. Outro lugar também que eu não tive a oportunidade de visitar, mas eu quero muito ir, que é o Museu da Língua Portuguesa, que fica lá no Metrô da Luz. Quando eu tava em São Paulo, tava fechado para reforma porque tinha tido um incêndio, mas reinaugurou já. Se não tiver enganado, já reinaugurou ou ia reinaugurar. Mas é uma construção linda também. A própria Estação da Luz é linda. Faz assim, ó, um link. Ah, tem o Museu Catavento também, que é ali pertinho do Mercadão. Tudo isso nessas construções clássicas, lindas, maravilhosas. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aqui no canal, compartilhem em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever e até mais. Tchau!